Voltamos com a L Debate, hoje falando sobre a questão dos agrotóxicos no estado de São Paulo. E eu disse no bloco anterior que vamos apresentar alguns produtos, né, que são proibidos à venda em outros países, mas que no Brasil ainda é possível a comercialização. Deputado Raul Marcelo, na sua opinião, primeiro, por que isso acontece? Você falou da falta de fiscalização, mas a gente viu que é possível haver uma reavaliação desses produtos. Por que ela não ocorre mais frequente para evitar esse tipo de comércio? Olha, Ana, aí tem duas questões. De um lado, uma pressão econômica, não é? Existem interesses econômicos por trás. Nós estamos falando aqui de uma indústria que surgiu para a guerra, não é? O famoso agente laranja, que serviu para a guerra do Vietnã, que fazia processo de desfolhagem, para que depois fosse possível jogar bombas, enfim, né, no exército vietnamita, na luta de resistência do povo Vietcong com os Estados Unidos. Essa indústria ficou obsoleta depois do processo, né, de intervenção, e ela foi feito um giro para a produção de elementos químicos, físicos, né, ou biológicos aí, para intervenção no processo da agricultura, a chamada Revolução Verde. Junto com isso vem o processo de concentração fundiária, que o Brasil infelizmente sofreu e vem sofrendo até hoje com isso, a concentração da terra, né? O que é isso? O que significa isso no estado de São Paulo hoje? Hoje em São Paulo nós estamos com 6 milhões de hectares com cana-de-açúcar. 6 milhões. E 1 milhão de hectares com eucalipto e pinos. Mas 900 mil eucalipto e um pouco mais é pinos. Pinos é mais na região do Vale do Ribeira e eucalipto é na região do Taubaté. E cana vai aqui no interior todo. Vale do Paraíba, cana o vai Pinos. tudo, né? O Pinos, Vale do Paraíba. É Vale do Ribeira. O pinos e eucalipto é o Vale do Paraíba, que é o centro da produção. Não, cana hoje você não tem nem Cana como... hoje o estado de São Paulo está tomado. Então, isso direcionar. que a gente chama do agronegócio, né, que é o avanço da monocultura, ela vem junto também desse processo desses elementos químicos movido aí todo por interesses econômicos. Vamos mostrar. Agora, é importante, Anny, aqui é necessário frisar que o Brasil tem feito pouco essa reflexão. Por isso que eu acho que é importante, eu abri o programa dizendo isso, é muito importante essa nossa reunião aqui, para que a gente faça essa reflexão sobre esses produtos que estão expostos nas prateleiras e diferente do remédio, que precisa da prescrição de um médico, existe todo um controle, hoje qualquer dona de casa, isso eu posso já aconteceu, ir lá e comprar, deputado. Com amigos, qualquer pessoa vai hoje, né, numa loja Esses são produtos dessa, proibidos lá fora. Esse daí, o Strom, por exemplo, esse é o que tem o princípio ativo, o metamidofos, né? Que 95% que entra no Brasil vem da China, e na China é proibido o uso. E aqui está nas prateleiras. Você anda aqui nos comércios em São Paulo. E a consequência, Raul, que você falou? Esse aí, ele induz ao suicídio e gera problemas neurológicos, né? A maioria dos países já proibiu. E a China, que é um país subdesenvolvido. Tem número de casos? Quais os produtos que são produzidos, que se utilizam? Por exemplo, ele falou de um princípio ativo, que é a produção de eucalipto, né? Utilizado muito na produção de eucalipto. Soja também e pinos, tudo quanto é monocultura, ela se desenvolve à base do glifosato. Soja trazendo... E esse daí, o Strom, Raul, você tem essa informação? O Strom é o metamidofos, né? Que Mas utiliza em que monocultura? Não, é todo tipo esse daí eu utilizo em vários. Tipo de plantação, utilizo em várias culturas. Vários tipos de plantações. Né? Agora, o importante dessa reunião nossa é para as pessoas tomarem ciência do tamanho do problema. Né? Eu falei aqui no começo, são 7 milhões de casos aí do ponto de vista mundial que se faz a quantificação, 70 mil óbitos. O Ministério da Saúde tem aqui dados? No estado de São Paulo, nós temos no Brasil o Sinitox, que é vinculado ao Ministério da Saúde. São 6.346 casos registrados em 2006 de intoxicação. Agora, a questão é o seguinte, o IBGE, em 2006, identificou 25 mil estabelecimentos com ocorrências de intoxicação. Então, os dados também não batem. Ou seja, nós precisamos hoje no Brasil, e a grande questão é ter um sistema bom para fazer o processo de notificação. Porque às vezes o agricultor está lá, está aplicando sem o EPI, né, o equipamento de segurança, ele fica doente, vai para o posto de saúde do município, a secretaria não faz o registro disso. E não só esse que é o agudo, o problema é ter o registro também, aí nós precisamos avançar muito para ter o registro do crônico, que é aquele que, consumindo o produto com alto grau de aplicação de agrotóxicos, ou manuseando o produto, ou até trabalhando na fábrica, que leva 10, 20 anos para desenvolver um câncer, um problema neurológico e por aí vai. Então, eu acho que essa é a grande questão. A importância hoje é levantar o debate do ponto de vista nacional. O povo precisa se apropriar dessas informações para que a gente consiga avançar num sistema melhor, né, de notificação
E também eu acho que nós devíamos ter o agrotóxico como é o remédio, né? Você tem lá no estabelecimento comercial que vende, o engenheiro agrônomo. Apresentação de documentos. É isso que nós estamos querendo fazer com esse projeto de lei, o 281. Agora, é claro, o projeto de lei também não vai ser a panaceia, é mais um avanço. Mas o fundamental é que nós tivéssemos hoje, eu acho que o ponto mais importante é a população tomar pé dessa questão. Se preocupar com o que está comendo, claro, né? Ter ser mais criterioso nisso, cobrar e também cobrar uma fiscalização, porque infelizmente esperar dos agricultores, como membros do governo, até meios de comunicação e o pessoal da indústria, diz que o produto está aí. Se o agricultor manusear de forma correta, não tem nós problema não teremos nenhum. O doutor Wagner até isso falou. Isso tem que né? ser uma política pública de Estado. Não dá para deixar na mão de um agricultor que muitas vezes, eu já disse aqui inicialmente, tem dificuldade financeira. Como que ele vai ter condição de, por exemplo, acessar uma internet ou adquirir até um livro para poder pesquisar sobre o assunto? Não. Tem informação. O governo tem que aprofundar na fiscalização para que o agricultor, ao comprar um produto desse no estabelecimento, ele possa comprar um produto que seja o menos nocivo possível para o meio ambiente, porque o agrotóxico, infelizmente, né, eu sou do ponto de vista filosófico, eu acho que nós devíamos ter uma agricultura sem agrotóxico. Mas é preciso transitar para isso. Abrir mão disso hoje é muito difícil. Claro, nós temos que transitar para isso, e isso é uma caminhada. Mudança até cultural. Enquanto isso não vem, você tem que ter o quê? Um agricultor indo comprar um produto que não degrade o meio ambiente, não agrida a sua saúde, ter um funcionário lá capacitado, responsabilizado, né, para poder fornecer todas as orientações possíveis, né? E aí você pode ter um avanço. Agora, do contrário, é difícil. Não, e garantir a correta aplicação, né? Pelo que o Dr. Wagner falou, o problema nessas ações é o uso abusivo do tipo de produto, né? Se não é possível exterminá-lo, ou seja, acabar com o uso, tem que se criar o limite e fiscalizar esse limite. Por isso que eu perguntei para o Luiz, como é que é possível fiscalizar? O deputado deu o número aí de hectares. Como é que é possível fazer isso? Pois é, na legislação federal, que estabelece esse trabalho conjunto dos órgãos de saúde, agricultura e meio ambiente, a gente também pode tirar algumas conclusões para o que deve funcionar nos estados. Então, a primeira coisa é ter a consciência de que também os órgãos de saúde e de meio ambiente também devem exercer papéis importantes na fiscalização da aplicação. Esse é um dado importante que, o geral no país, é que a fiscalização da aplicação fique muito por conta da agricultura, que termina adotando uma perspectiva mais preocupada com o aspecto da produtividade e da toxicidade da própria planta, e não com a saúde ou com o aspecto ou com a questão ambiental. Então, isso é o que acontece no geral do país. Então, precisamos aumentar a participação dos órgãos de outros setores de saúde e de meio ambiente nessa fiscalização. Precisamos ter uma responsabilização mais séria daqueles profissionais, engenheiros agrônomos, que fazem a prescrição desses produtos. Isso é absolutamente importante, né? Se a gente está detectando um uso abusivo, nós temos que saber por que os profissionais estão receitando acima do que seria permitido. Perfeito. Ou porque estão receitando produtos que não são autorizados para aquela cultura. Então, engenheiro agrônomo ele tem que ter consciência de que o receituário agronômico não é apenas um instrumento para criar uma reserva de mercado, mas que existe uma responsabilidade profissional muito séria. A Maria, ela falou no bloco anterior uma coisa muito, muito importante e que a gente precisa sempre repetir. A gente está falando de veneno. Quando a gente fala de agrotóxico, as indústrias gostam de mudar o nome disso e chamar de defensivos agrícolas. Não, estamos falando de veneno. Isso é tóxico. Certo? Então, eu retomo essa fala da Maria, porque isso é que é fundamental. A gente pode até em determinado momento ter autorizado a entrada desse produto no mercado, mas depois a gente tem que sempre estar revendo isso aí. E tem duas estratégias, ou a reavaliação de que eu falei, ou diretamente essa proibição, diretamente por textos legais que podem ser também propostos. Mas, por exemplo, o Dr. Wagner falou uma coisa muito interessante, é que a Monsanto, por exemplo, disse que ele pode tomar o agrotóxico, né? Você falou que é veneno, e que não vai acontecer nada com ele. Quer dizer, a justificativa da empresa, a falta de responsabilidade, eu estou citando o nome porque existe uma ação, né? E a gente pode citar o nome quando existe uma ação tramitando. Mas ela falar isso, que
a falta de responsabilidade dela com o próprio consumidor, né? Com o próprio vendedor do produto. É um absurdo.